Estimular a imaginação promove transformações na vida das crianças. E é nisso que a marca PB Kids acredita. Com o universo criado para trazer ludicidade aos pequenos e também para os adultos, o PB, junto com os monstrinhos, levam a diversão por onde passam. Conheça mais sobre a variedade de produtos que a PB Kids oferece no site pbkids.com.br ou visite a loja mais perto de você. Eu já estava sem forças, só sabia chorar e pedir misericórdia. Eu ia para a capela do hospital, me sentava no chão e chorava muito. Então falei com Deus e em uma missa ele me trouxe uma paz incrível que não sentia há muito tempo. E comecei a aceitar aquela situação de que se meu filho ainda não havia voltado para mim era porque Deus queria nos mostrar algo que ainda não tínhamos aprendido e que iríamos aprender. No Amar de hoje, vamos conversar com a Lucy, que é mãe de 2 meninos, o Heitor, de 8 meses, e o Enzo, de 11 anos. Quando o Heitor ainda estava na barriga, Lucy descobriu, num exame de rotina, que seu filho tinha uma cardiopatia complexa, grave, e que seria incompatível com a vida. Hoje ela vai contar todos os detalhes dessa descoberta e da sua luta com seu filho, desde o momento do nascimento. Lucy, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela tua participação aqui no Amar. Sei que você tem uma história de muita força, de muita superação. Lucy, vamos lá do começo. Você já tinha um filho e depois de 10 anos você decidiu dar um irmãozinho porque o Enzo pedia muito um irmão. Então eu queria que você contasse pra gente como é que foi tomar essa decisão. Então, a gente enrolou bastante. Por conta de trabalho, aí teve uma época que eu trabalhava com criança em escola, então não dá, né? Tem que ser no momento certo. E depois da pandemia, como eu trabalhava por conta, a gente resolveu. E ele pedia muito, ele foi bem insistente. Como é que foi essa segunda gestação, 10 anos depois da primeira que você ficou grávida? Foi muito tranquila. A primeira nunca tive nada, enjoo, nada. A segunda foi igual, tanto que a gente já falava, acho que é outro menino, porque é muito parecido. Trabalhei até o finalzinho, e foi bem tranquilo, mas no final que a gente descobriu que aí tudo foi assim, assustador. Vamos falar disso. Quando você estava grávida de 7 meses, você foi fazer um exame e percebeu que algo não estava legal. O que aconteceu, Lucy? Então, no exame, eu fiz um ecocardiograma, que é um exame que não está dentro do calendário da gestante. Eu só consegui fazer porque eu estava no alto risco. E esse exame é muito importante para a gente descobrir se o bebê tem algum probleminha ou não no coração. E ali a médica ela já começou a ficar diferente. Eu prestei atenção, vi que ela estava já fazendo muitas perguntas pra mim. Eu perguntava, tá tudo bem? E ela, não, espera um pouco. Aí ela falou que a aorta dele estava pequena. E aí eu perguntei pra ela, mas o que é isso? Vai precisar de cirurgia? E ela não me falou, né? Ela falou assim, olha, quando seu resultado, você vai jogar no Google e você vai ver. Ela foi bem... ela nem quis te orientar, ela mandou você procurar na internet. Ela falou que fofa ela. Pois é. Daí, Lucy, obviamente, você ficou muito preocupada e você esperou esse resultado sair pra poder entender melhor o que o teu bebê tinha. Sim. Aí o que você descobriu, Lucy? Então, eu descobri que ele tinha hipoplasia, né? Hipoplasia do ventrículo esquerdo. É uma cardiopatia mais complexa que existe. O bebê, o lado esquerdo do coração, que é o lado que mais forte do ser humano, não desenvolve. E é incompatível com a vida. Até 20 anos atrás não sobrevivia. Então é uma cardiopatia bem rara e complexa. E a mais grave que tem? É a mais grave que tem. Como é que você e seu marido reagiram a essa notícia e quais foram os próximos passos a partir dali? Então, nosso chão caiu, né? Assim, foi terrível, porque você começa a procurar informação na internet e você só vê coisa ruim. E através do Instagram eu joguei alguns arrobas e conheci algumas mães e vi o caminho que eu teria que seguir para poder chegar até o tratamento para ele. Vocês começaram a procurar a melhor forma de tratamento para ele e aí, dentre os obstáculos, o convênio de vocês começou a não autorizar alguns procedimentos. Sim. Daí começou sua luta, já ele na barriga. Sim. Como é que foi esse processo, Lucy? O tratamento hoje, aqui em São Paulo, tem 3 centros, né? E o que dá mais chance de vida, que é 85% acima, é um hospital aqui que é no Beneficência. Só que o meu convênio não atende lá. Aí Entendi. O meu convênio queria que eu fizesse
no hospital deles. Aí a gente começou a pesquisar, só que não tinha nenhum caso de vida. E por ser o alto custo, né, muito caro, chega a 2 milhões esse tratamento. Então, assim, é impagável para nós. O tratamento dele custa 2 milhões da vida toda? Me explica um pouquinho mais. Tá. Não, são 3 cirurgias. Ele faz uma cirurgia assim que nasce, depois entre 4 e 5 meses, nesse tempo o bebê fica internado, depois vai para casa, entre 3 e 4 anos ele faz outra cirurgia. Então até essa terceira cirurgia, aí varia de 2, dependendo do tempo, pode até passar. Tá. Dependendo do tempo que ficar internado. Entendi. Então, quando ele nasceu, qual era a situação de vocês? Vocês já tinham ganhado a liminar? Você conseguiu ter o bebê nesse hospital que você quis? Uhum. Como é que foi, né? Vocês ganharam uma liminar, Sim. E aí vocês foram autorizados a ir para um hospital de referência para o Heitor ter o suporte necessário dele. Sim. Nessa época, você já estava no último mês de gestação e aí sim chegou o seu grande dia. Como é que foi esse momento? Quero que você conte desde a tua luta do convênio com 7 meses de gestação até o nascimento dele. Nós fomos para a internet quando eu vi a batalha que seria, porque eu descobri algumas mães que perderam. Acho que nós fomos os primeiros a ganhar nesse plano de saúde. E eu vi que eu não teria condições. Eu tinha acabado de chegar de viagem, então eu teria que pagar a advogada. A gente, mãezinha, tem que ficar na mesma rua do Beneficência, porque eu moro num prédio de 5º andar. Não teria como ir para casa e voltar, porque tem que tirar leite para o bebê. Eu tive que fazer uma campanha, e na minha cabeça eu falava assim, se eu não ganhar liminar, alguma coisa eu tenho para oferecer, sei lá, o parto pelo menos. E aí fizemos a campanha, entrei como advogada, e a advogada lutou muito, foi assim, nos deu um suporte, é uma mãezinha também de SHCE, e ela conseguiu com essa liminar que a gente conseguisse ter o bebê lá. E todo o processo, o convênio tentava nos tirar de lá, então era um sofrimento, porque a gente dava um passo para frente com o bebê e eles entravam, recorria. E se eles conseguissem, a gente nunca teria condição de pagar, ou eles poderiam tirar algo, um bem nosso, né? Nós tivemos que vender o nosso carro e mudar toda a estrutura da nossa vida. Mas do momento do nascimento dele, até aí vocês foram ganhando todas as liminares? Sim, ganhamos todas. Eles entravam, mas em todo momento, assim, Deus foi maravilhoso. A gente fazia novena em cima de novena, oração em cima de oração, e ganhamos todas, assim. Então conta pra gente como é que foi o momento do parto. Então o Heitor, ele nasceu muito bem, tem cardiopata que nasce, precisa ser entubado, e ele nasceu, não precisou ser entubado, mas nos primeiros dias ele pegou uma infecção muito forte. E os bebês, eles fazem as cirurgias com 4 dias. E isso nos preocupou muito, porque ele não conseguiu fazer a cirurgia porque ele teve essa infecção. E daí ele teve que ficar alguns dias entubado para fazer outros exames. E nesses dias, esses primeiros dias antes da cirurgia, teve dias que ele ficou bem grave, a barriguinha dele ficou bem inchada. E aí nós fizemos até o batizado dele no hospital, porque a gente achava que ele não ia resistir até chegar a primeira cirurgia, mas eles entraram com antibiótico, né? Ele venceu essa primeira etapa. Antes mesmo da cirurgia ele já começou a sofrer. E ele fez essa cirurgia com apenas 11 dias? 11 dias. Que já era previsto? Isso. O que não era previsto, aí ele já fica mal antes, né? Sim. Como é que foi a volta desse procedimento, Lucy? Ele voltou bem. Nessa volta eu não estava lá, porque eu estava de cesárea, né? Então os médicos, eles viram que eu estava bem fragilizada, eles falaram, olha, mãezinha, o bebê ele volta com o coração aberto. Meu Deus. E meu esposo recebeu ele, né? E ele chegou bem. A primeira cirurgia foi uma cirurgia mais leve, porque apesar do Heitor ter hipoplasia, ele tem um lado esquerdo um pouquinho maior. Então eles fizeram uma adaptação para tentar deixar ele biventricular, talvez até a segunda. Tá bom. E ali, passado algumas horas, o Heitor teve uma parada. Aí meu esposo mandou uma mensagem pra gente, no mesmo horário que ele mandou, tava rezando o terço da misericórdia. Ele falou, amor, ele parou, reza aí, porque só Deus. Isso com 11 dias de vida? No mesmo dia, ele desceu da cirurgia, 2 horas depois ele parou. É algo que pode acontecer, as intercorrências fazem parte do quadro. E aí ele voltou, e depois de uma semana, a cada dia, igual sexta-feira santa foi o dia que o Heitor saiu do tubo. No domingo de Páscoa a gente teve alta pro quarto. Depois da cirurgia, da primeira cirurgia, ele ficou 7 dias na UTI e recuperou muito rápido. E a gente foi pro quarto. Lucy, com quase 5 meses... O Heitor foi para a segunda cirurgia. Sim,
Como é que foi dessa vez? Como é que foi o intervalo entre a primeira e a segunda e como é que foi essa vez? Então, ele ficou muito bem no quarto, né? Eles precisam ganhar peso, ele precisava atingir entre 4 e 5 quilos. Ele estava mamando? Ele mamava no peito, só que quando chegou, e mais mamadeira, né? Quando chegou a segunda etapa, ele cansava, porque o coração já não dava mais conta. E ali o pessoal foi vendo que o coração dele não daria para ficar biventricular. Ele ficou até 4 meses, então realmente ele teria que partir para a segunda etapa para se tornar univentricular. E ele ficou muito bem, ele foi para cirurgia assistindo desenho, foi até, entrei na sala com ele, ele foi assistindo, ele é viciado no celular, porque lá é o que tem para eles, né, desenho e TV, pra gente poder distrair eles de uma injeção, das dores que eles sentem. Mas ele foi muito bem até essa etapa. Nessa segunda cirurgia? Isso. Então, correu tudo bem? Sim, no quarto ocorreu tudo bem, ele recuperou até chegar à segunda cirurgia, que foi, assim, o nosso pesadelo. Como é que foi essa segunda cirurgia? Ele estava com 5 meses. Isso. A segunda cirurgia, ele teve que mexer, o que ele não fez lá atrás, ele teve que fazer aqui na frente, então foi 2 cirurgias. Ele ficou muito tempo extracorpóreo, que é uma máquina que faz o coração trabalhar, tipo o ECMO, que é o do pulmão, esse é o do coração. Porque o coração precisa ficar parado para eles mexerem, né? E como demorou muito, passou do tempo. Essa segunda cirurgia puxa fluxo da cabecinha do bebê. Então, quanto mais tempo ele sair do tubo, melhor. Então, a gente ficou ali esperando, preocupado. Quando ele voltou, ele estava cinza, porque ele ficou muito tempo, né? E ali, quando eu encontrei ele, eu sabia pedir perdão, porque a gente se sente culpada, né? Mesmo não tendo que a gente culpa. Quer passar no lugar deles, né? Sim. A gente não quer que eles sofram, que eles... Sim. E aí tentaram no segundo dia tirar ele do tubo e ele não conseguiu ficar, ele desfaleceu. Na segunda tentativa, que tentaram estubar ele, o Heitor, ele ficou com a pressão muito alta, a pressão dele não é uma pressão de adulto. 16, 18. Ele teve um sangramento na cabeça. Eu saí para eles estubarem, porque apesar do tubo, eles ficam muito tempo sedados, então eles ficam tranquilos, né? Ele ficou assistindo desenho. Quando eu voltei, ele já estava totalmente diferente. O olhinho para cima, o bracinho assim pro lado, esticava muito. Irreconhecível, se debatendo. Aí quando eu entrei, os médicos falaram: olha, mãe, calma, a gente acha que ele convulsionou, mas a gente vai fazer todos os exames. E aí começou a nossa luta, porque eles faziam exame em cima de exame, eletro, e não constava convulsão. E aí ele fez uma tomografia e deu um sangramento na cabeça, mas não justificava o que ele estava tendo. E nós entramos em desespero, porque muitas pessoas falavam: ele teve um AVC. E a gente escuta de tudo, apesar de, às vezes, eles têm toda a delicadeza para falar com a gente, mas a gente escuta, né? Pode ser que ele puxe uma perna, um braço. E foram dias assim, ele não voltava. Mas não voltava como? Ele não voltava ao normal. Entendi. Ele se debatia 24 horas. Ele só ficava normal se ele estivesse dormindo. E tinha horas que ele tentava dormir e ele não conseguia, porque os espasmos não deixavam ele descansar. Sim. E isso ele estava internado? Sim. Isso, entubado. Além da luta com a saúde do seu filho, que é o mais importante Sim. na vida, vocês conseguiram vencer todos os obstáculos do convênio que estavam dando a maior canseira para vocês e ganharam mais tempo para o Heitor continuar no hospital, porque devido às complicações que ele teve da segunda cirurgia, ele acabou tendo que fazer mais uma que não estava prevista. Isso. Como é que foi? Qual era a expectativa de vocês e como é que ele estava? Ele tinha conseguido sair do tubo, porque foi muito difícil também para ele sair do tubo. Ele não conseguia ficar sem o tubo, porque ele estava tendo um problema, ele teve uma paralisia no diafragma. Isso acontece em cirurgias cardíacas em bebês. Então o diafragma dele paralisou. Então eles tentavam tirar ele do tubo, fora a parte neurológica, o diafragma paralisado ele não conseguia. Foram 3 tentativas para ele sair do tubo e nada. E o Heitor, ele se estubou. Ele arrancou? Ele arrancou o tubo. Tadinho. E na vez que ele arrancou o tubo, ele ficou. Então, pra gente, assim, é um milagre. E depois disso, assim que ele saiu do tubo, descobriram que ele estava com essa paralisia no diafragma. Ele teve que voltar para a sala de cirurgia e entubar de novo. Não é possível.
E o nosso maior medo era o tubo, porque o tubo lesionou a corda vocal dele, ele ficou com paralisia na corda vocal, inchou muito, então essa era a dificuldade dele, né? Ele ficou 1 mês no oxigênio, aí teve que entubar e voltou para a sala de cirurgia para poder fazer uma aplicatura no diafragma. A partir do 5º dia de cirurgia, começaram os piores dias da vida de vocês. Isso. O que aconteceu? Parece que ele teve um sangramento na cabeça. Isso, foi esse sangramento que ele teve, que ele ficou 11 dias se debatendo, irreconhecível, a gente não sabia o que estava acontecendo, o tempo inteiro se debatendo. Depois de 11 dias, né, foi esse dia que eu fui à igreja, rezei e pedi para Deus, porque eu não aceitava. Eu chegava em casa, a única coisa que eu queria chegar em casa era ver minha mãe. Eu falava para ela, eu não aceito, ele já tem uma cardiopatia muito grave, eu não tenho estrutura para cuidar de mais essa parte neurológica. E ela falava, você vai conseguir, porque Deus não dá aquilo que a gente não possa carregar. E no domingo eu fui à missa, eu senti uma paz muito grande. Foi um final de semana que meu esposo ficou com ele, eu fui à missa. E ali eu falei, Deus, o Senhor tem o poder. Se o Senhor quiser colocar a mão no meu filho agora e curar, o Senhor pode curar e tirar isso. Mas se até agora ele está assim, é porque eu tenho que aprender algo. Lucy, como é que era o teu estado como mãe nessa época? Imagino que exausta emocionalmente, sim. Mas como é que foi? Tua rede de apoio, você tem um filho mais velho? Como é que estava sendo isso para você? Foi bem difícil. Minha mãe, ela mora no interior da Bahia. Ela veio na primeira cirurgia, depois retornou na segunda para poder me ajudar na parte da cesárea. Ela ficava com o bebê. E a minha irmã cuidou do meu filho durante todo esse tempo, o meu filho mais velho. Então a minha rede de apoio era minha mãe e a minha irmã. Mas chegou uma época que meu filho não queria mais ficar com ninguém. Ele estava sentindo muito a nossa falta. E aí a gente teve que dar conta de ficar. A gente pegou um hotel lá perto, a gente tinha que ficar hospital, hotel, escola e meu filho junto, e voltava, eu e meu marido se desdobrando para dar conta. Depois de tudo isso e de todas as intercorrências, o teu bebê voltou para casa? Isso. Depois de quanto tempo? Da última intercorrência? Nós ficamos 7 meses no hospital, 7 meses direto. Ele ficou internado. Como é que foi esse momento que ele voltou para casa? Nossa, é uma mistura de sentimento, medo com alegria, e que a gente tem muito medo de sair do hospital, né? Como ele teve muitas intercorrências, a gente tinha medo de dar de novo, né? Porque a cada vez melhorava uma coisa, piorava outra. E foi uma emoção muito grande, né? A gente não, até agora a gente não, às vezes não acredita, a gente vê ele em casa, a gente não acredita porque tem só 1 mês que a gente está em casa. Lucy, como é que o Heitor tá hoje? Quais são os cuidados que ele precisa? Hoje ele tá bem, mas são muitos cuidados. O Heitor, ele toma muita medicação. A gente ainda tá administrando. A rotina dele tá um pouco complicada, porque o Heitor, ele saiu com desnutrição severa. Ele pesa um peso de um bebezinho de 2, 3 meses. E ele fez 8 meses, né? A gente ficou 7 meses internado, ele tem 8 meses. Então a gente tem que correr atrás. Ele tem que passar com fono, porque ele lesionou a corda vocal e a garganta, então ele não consegue comer igual um bebê normal, ele não consegue tomar líquido. Mas tá com a tráqueo? Não precisou, graças a Deus. Esse era o nosso medo, quando ele se estubou, de ter machucado mais ainda, mas não precisou. Mas ele toma tudo com espessante, tem Sim, que ser pra não engasgar. Para não engasgar. Então, todo cuidado com ele é pouco, a gente fica o tempo inteiro de olho nele, ele tem que fazer fono, fisioterapia, todas as terapias você possa imaginar, ele precisa. A gastro, porque ele ficou com refluxo depois dessa cirurgia, devido a todas essas complicações por dentro, neuro, e vocês vão ter mais uma cirurgia quando ele tiver 4, 5 anos? Isso, 3, 4, por aí. E o convênio segue brigando? Vocês estão com a ajuda do convênio? Como é que tá isso? Graças a Deus, depois de muita oração, depois de muita fé, Nossa Senhora Aparecida ali na frente, a gente ganhou. O juiz deu a sentença final, assim que nós saímos. E eles determinaram que eles têm que pagar até a última cirurgia, todos os exames. Ainda estamos na briga, porque tudo que o Heitor faz é particular. Nada o convênio paga, porque tem que ser tudo lá, nessa equipe. Tudo é dentro do hospital, né? Porque lá faz a cirurgia e eles que conhecem o coração. Fora de lá, o pessoal não conhece. E vocês estão com a vaquinha ainda? Não, ainda não. Nós fizemos a vaquinha só nessa época.
E aí eu consegui o valor da advogada, da hospedagem, estacionamento. E assim que o convênio começou a pagar, aí a gente terminou a vaquinha, porque o nosso intuito era o tratamento dele. Mas vocês têm que pagar o tratamento particular pelo motivo que você explicou? Como é que você está tendo recurso? Porque deve ser uma fortuna tudo isso. É que assim, as consultas são particulares. A equipe do hospital, ela não aceita convênio nenhum. Nossa. É uma equipe particular. O que o hospital paga, né, o que o convênio paga, quer dizer, é o hospital. Por isso que a gente teve que entrar na justiça para conseguir que essa equipe fizesse a cirurgia no Heitor. O Heitor, ele tem que passar todos os meses na cardio, ele tem que fazer ecocardiograma para ver como que está o coração, porque como é uma adaptação nova e está recente, então a gente tem que fazer exame todos os meses, e fora as terapias. A gente não começou nada ainda, não deu tempo de ver nada ainda, porque o convênio ainda não autorizou essa parte. Eles pagaram que o tratamento no hospital, as cirurgias, mas aí fora é tudo particular. E se alguém olhar o Instagram de vocês, quiser ajudar, tem as informações lá. Vamos deixar o Instagram, é Heitor, _ Guerreiro de Coração. Então a gente vai deixar aqui na tela para quem quiser conhecer mais a história do Heitor. Lucy, depois de tudo que você passou e passa com o teu pequeno, que é um guerreirinho mesmo, sim, desde que nasceu, qual é o significado de amor para você? Significado de amor para mim hoje é família, porque estar junto com a família da gente é o que a gente precisa. Quando eu estava lá com o Heitor, às vezes tinha dias que ele tinha tanta complicação, eu só queria chegar em casa e olhar para minha mãe, olhar. E aí às vezes eu falava, eu não me dou o direito de desistir, porque se eu, adulta, preciso dela, que dirá meus filhos. Então é estar junto, é conviver, é dar atenção. Ai, Lucy, muito, muito obrigada por você ter vindo. Tenho certeza que os teus filhos vão ter o maior orgulho de você, dessa mãe maravilhosa. Vai dar tudo certo para vocês, tenha fé. Amém. O Heitor é um guerreirinho, vai ser um guerreirão. Obrigada, boa sorte para vocês, que seja um caminho de paz. Obrigada. E antes da gente encerrar, quero dar um presente pro Heitor, da nossa apoiadora da TV Kids. Obrigada, gente. Espero que vocês gostem. Tô fazendo barulhinho já. Obrigada. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, pontue isso no e-mail e deixa o teu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!